Boa noite. Vou entrar aqui com o André. Boa noite a todos que estão chegando. Está começando aqui a live. Boa noite, André. Tá me ouvindo bem? Vendo? Estou ouvindo bem. Como é que tá em Santa Catarina? Muito frio, não? Está esfriando de novo. Não. Aqui tá médio. Não tá muito, não. Tô tentando arranjar um lugar para colocar aqui o celular, porque eu tô acostumado a fazer as conferências pelo computador, né? É mais fácil. Eu comprei um pedestalzinho pela internet, mas ainda não chegou. Mas dá para me ver aí, né? Ah, dá para ver. Tá bom. O Guilherme Então, boa noite. que tá bom aí. Guilherme, tá aí? Entrou já. Tudo bem, Guilherme? Tá ouvindo? Tudo certinho? Tudo bem, Paola, demais colegas, amigos, interessados, advogados, estudantes. Bom, eu quero me apresentar primeiro. Eu sou José Fernando Steinberg, acho que já colocaram o meu mini currículo. Eu sou juiz aqui em São Paulo, sou professor de Direito Processual Civil, fiz mestrado aqui na PUC São Paulo e estou terminando meu doutorado. Aliás, a defesa da minha tese é amanhã. E vai ser online. Então, estou aí meio na expectativa, mas está tudo bem. É um prazer voltar aqui. Agradeço a Janice pela oportunidade, pelo carinho aí de me chamar, me dar essa oportunidade. Agradeço também ao André, pedir que você se apresente também, viu, André? E o tema de hoje vai ser as provas, ou serão as provas, né? As provas no juizado especial, com um ênfase especial nessa questão das novas provas, dos novos paradigmas de provas, com todo esse avanço tecnológico aí decorrente da pandemia do coronavírus. Então é com você, André. Opa. Então, eu sou André Alexandre Rapp. Como já falaste aí, estou aqui em Santa Catarina, mais precisamente em Chapecó. Aqui na comarca eu trabalho no primeiro juizado especial cível. É uma competência que tenho trabalhado já faz bastante tempo, ligada ao sistema dos juizados, tanto no juizado quanto em turma recursal. Agora, atualmente, apenas no juizado, depois da centralização das turmas na capital. E também estou cursando o doutorado, mas um pouco mais atrasado que o colega. Ainda estou na fase da qualificação da tese. E o mestrado também já foi concluído já faz um tempinho. Agora estamos nos dedicando a isso aí. Legal, que bom, André, que bom. E sabe que uma das coisas que eu mais gosto do FONAGE, eu participo desde 2008, e é justamente essa troca de experiências, esse contato com os colegas aí do país todo, que é muito enriquecedor mesmo, de verdade. A gente aprende um pouco não só da cultura de cada estado, quando tem um encontro presencial, né? Mas também da prática judiciária, do processo civil, né? Apesar de ser regido por um código, por uma lei, no caso do juizado, uma lei nacional, cada estado tem a sua peculiaridade, a sua contribuição para a boa aplicação aí da lei, né? Então, acho que a gente poderia começar já o nosso tema, né? Da noite das provas. Eu vi que você separou algumas, pincelou, né? Alguns tópicos que me pareceram bastante interessantes. Vamos lá? Vamos lá. Sabe que essa questão do FONAGE como um fator de coesão do sistema, de nós, quando nos reunimos em FONAGE, compreendermos um pouco a realidade dos outros estados, mais na Lei 9.099 do que nas outras, talvez, nós percebamos que, embora nós tenhamos que ter um cerne nacional, uma lei nacional, o que mais importa para o juizado e o que faz ele funcionar efetivamente é a adaptabilidade dele à realidade das regiões em que ele está funcionando, né? Então, o juizado se permite funcionar da melhor forma possível dentro da realidade local
considerando aquilo que você tem disponível, tanto de material humano quanto de estrutura e de realidade social da comarca. Isso é algo que o FONAGE nos ensina com maestria, né? É verdade. Cada local tem a sua peculiaridade de cultura também, né? Costumes, a forma de vivenciar as coisas, inclusive do litígio, né? E aí, quais provas que nós temos de interessantes com essa pandemia, André? A gente falou um pouquinho aí sobre a questão. Vamos começar por onde mesmo que você tinha me passado? Vamos começar. Nós temos os dois eixos ali, né? Talvez vamos começar agora com como nós estamos lidando com as audiências em vídeo, no sentido da coleta da prova, inclusive, né? Nós tivemos aí um período prévio aqui, em que a quarentena estava mais fechada, vamos dizer assim, em março ali, naquele mês, e abril, que nós tivemos os prazos processuais suspensos, né? Nesse período aí de susto inicial, vamos dizer assim, nós ficamos um pouco amarrados por conta dos prazos processuais suspensos. Ainda assim, ali em abril, nós começamos a facultar a realização de audiência conciliatória que as partes quisessem realizar naquele momento, né? Ambas as partes, no caso, a partir do pedido de seus advogados. Então, começamos ali a realizar audiência virtual. Em maio, nós já tocamos a pauta que estava prevista para o mês de maio, normal, no caso, né? Com uma quebra aí em torno de 10% a 15% das audiências, que por algum motivo não se conseguia fazer no meio virtual. E como é que você tem visto, desculpa, a questão dos advogados? Eles têm compreendido, têm colaborado? Como é que tem sido isso? Olha, nesse aspecto, posso dizer que tem sido fantástica a participação dos advogados aqui, tá? Dá para considerar que a grande maioria deles, ou a quase totalidade dos advogados, aderiu ao modelo e está colaborando efetivamente, né? Nós chegamos a acontecer em audiência de conciliação, por exemplo, de não ter retornado o AR de citação ainda, e na hora de formar o grupo ali para começar a audiência no WhatsApp, a parte se dá por citada ali mesmo, chamar o advogado participar e sair a audiência mesmo assim, sabe? Então, deu para perceber assim que houve adesão com relação ao início da audiência una do juizado, né, que é a sessão conciliatória. E aí nós começamos a fazer já as instruções em maio também. Inclusive, eu sempre faço o registro de que, por coincidência, a primeira audiência de instrução virtual nossa, acabou o advogado de uma das partes é do presidente da subseção da OAB aqui de Chapecó. Então, nós começamos já com a primeira instrução, já com o presidente da OAB participando e percebendo e vendo como é que estava se realizando. Isso foi bastante interessante, tá? Para começar aqui. Não foi a primeira audiência virtual que nós fizemos, vou te dizer. Nós fizemos em 2016 uma audiência ainda sem equipamentos em sala de audiência, nada. Fizemos uma audiência em que a réia estava no Japão, tinha sido citada por telefone, por acaso, e a advogada dela estava em Curitiba e o restante das pessoas estava aqui em Chapecó. E acabou sendo feita uma audiência de instrução dessa forma, inclusive, e por falta de equipamentos na sala de audiência naquele momento, o advogado local da ré segurava 2 aparelhos de celular assim, e um deles estava a cliente lá no Japão e o outro estava a advogada de Curitiba. Agora nós já temos ferramentas bem mais modernas do que isso, né, para fazer as videoconferências. Então agora já está fluindo bem melhor, eu diria. Tá. Eu tive experiência. Pode falar. Não, desculpa, pode terminar. Não, tranquilo. A aceitação das audiências de instrução e de conciliação é diferente, né? Tem menos, ou aliás, tem mais gente que não quer fazer instrução virtual do que conciliação. Mas mesmo assim,
a quase totalidade tem aceitado a audiência de instrução virtual também. Tá. E você acha que isso tem que ser consensual ou você acha que não? E se não, quais justificativas talvez seriam plausíveis aí para que o ato não se realizasse? O que você pensa disso? Olha, pela regulamentação nossa do Tribunal Estadual aqui, para a realização da instrução, nós precisamos do consenso de ambas as partes. No caso, os dois advogados precisam aceitar. E, nesse momento ainda, a regulamentação não exige justificativa alguma para isso. Já o nosso TRT aqui de Santa Catarina, que é o TRT 12, a Corregedoria já exige que, aliás, a Corregedoria previu que se um dos advogados quiser fazer audiência de instrução virtual, o outro precisa aceitar, salvo uma justificativa razoável. Tá. Aí essa justificativa, eu creio que vem, nesse contexto agora, ela pode ter diversos fundamentos, né? Você pode, por exemplo, naquele momento, estar numa situação de saúde inadequada para fazer mesmo por vídeo, né? Ou você pode estar ocasionalmente isolado em um local que o sinal não seja bom, por exemplo, né? Mas nós tanto já fizemos audiências em que o réu ou o autor estavam infectados, confirmados e positivados, né? Como nós também já tivemos um conciliador que eu vi entrando aqui antes, que fez audiência também com um atestado de Covid positivo, né? Então, eu acredito que nessa modalidade, considerar que está inadequado para fazer audiência de conciliação ou para fazer instrução virtual, realmente precisaria ter algum motivo, né? Aqui o nosso... Só registrar a presença da presidente, que entrou aqui na live. É um prazer tê-la aqui com a gente, desembargadora Janice. Obrigado, desembargadora, pela presença. Isso aí. Nós tivemos aqui, José Fernando, houve a referência aqui de um colega advogado aqui da cidade, de que na Justiça do Trabalho tem sido feita também instrução virtual sem muita dificuldade, e até com situações pitorescas mesmo da testemunha estar sentada em casa no seu fogão a lenha, comendo pinhão, tomando chimarrão e depondo, né, do interior da comarca. Então, aqui mesmo, em locais mais afastados, é claro que não todos, né, nós temos um sinal suficientemente bom, né, dentro da cidade, em boa parte dela, né. Eu vejo que, infelizmente, é uma minoria, mas ainda tem um pouco de resistência. Eu hoje mesmo despachei um processo que o advogado, genericamente, colocava que não era possível, por causa disso, daquilo, mas na verdade não tinha uma fundamentação assim mais robusta. Eu mantive o ato. Eu acho que todo mundo está tendo que se adaptar com essa pandemia, não só a justiça, como todos que participam dela, né? Inclusive o advogado. Agora, quais as dificuldades que você vê na colheita da prova? Existem ou não? Existem. Nós temos algumas situações já que aconteceram aqui no estado, e até alguns relatos de alunos aqui da Escola da Magistratura espalhados aí pelo estado, que viram situações também já que ocorreram. Nós temos as testemunhas, por exemplo, que estão sendo ouvidas das suas próprias casas, e temos as testemunhas que estão sendo ouvidas do seu local de trabalho, e testemunhas que têm ido até o escritório dos advogados para serem ouvidas. Existe uma proposta aqui que está sendo trabalhada pelos advogados, no sentido de existe um local, que futuramente, quando estiver aberto para isso, pode ser até o fórum, em que você tenha uma espécie de cabine em que a testemunha vá para fazer o depoimento, para que ela possa ir com segurança num local público e de lá fazer o seu depoimento. Eu não sei se, eventualmente, em algumas situações, isso pode ser necessário. Alguns problemas ainda que foram relatados são, por exemplo, de você ouvir mais de uma testemunha que more na mesma casa, ou que esteja no mesmo local de trabalho, como 2 policiais rodoviários, por exemplo, ou que você tenha na mesma casa a vítima e 2 testemunhas, por exemplo, o que aconteceu num juizado criminal ali da Serra.
Então, existem algumas situações que nós precisamos ainda tomar cuidado, vamos dizer assim, ter algumas cautelas com relação a como vamos lidar com isso para que nós não contaminemos a prova. Mas não me parece nada invencível no sentido de se conseguir o isolamento necessário para a coleta da prova, né? Eu vi que você separou no seu material, você faz uma distinção lá de classificação entre honesto virtual e o honesto presencial, físico, eu não sei como é que você colocou. Quer explicar melhor isso daí? Eu achei interessante. Assim, essa é uma das discussões que nós temos aqui, é a seguinte: nós sabemos que nos corredores dos fóruns, eu não sei como são, conheço acho que um fórum de São Paulo por dentro, mas os nossos aqui têm corredores que nem sempre são adequados ao isolamento das testemunhas. Então é normal você passar pelo corredor do fórum e as testemunhas que não deviam estar conversando umas com as outras, por exemplo, estarem ali conversando umas com as outras, né? Ou se vendo, ou isso até ser um problema entre elas. Quando você passa por meio virtual, já é mais difícil disso acontecer, porque ocasionalmente só as testemunhas estarão no mesmo lugar. Normalmente elas vão estar em locais diferentes. Então já não vai ser tão fácil esse contato entre elas. Por outro lado, aquele instruir a testemunha, e aí que vem aquela observação do honesto presencial e do honesto digital, a objeção que alguns advogados fazem no sentido de se lá no corredor do fórum o advogado já tenta instruir a testemunha ou as testemunhas, se elas estiverem no escritório do advogado vai ser pior. Veja que essa é uma objeção que vem dos próprios advogados. Nós não temos essa desconfiança com relação a eles. Por quê? Porque se o advogado é honesto quando vai no fórum, ele vai ser honesto fazendo audiência digital também, né? Não é uma característica normal de uma pessoa agir honestamente porque está dentro do fórum e daí quando está no próprio escritório agora eu vou ser desonesto porque é digital. Não, né? Então, assim, eu acredito que as mesmas pessoas que poderiam fazer algo errado presencialmente fariam algo errado digitalmente. Eu também acho. Isso não agrava o problema. Eu acredito que essa objeção não seja muito boa. Nesse sentido que eu fiz essa anotação. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que não faz sentido nenhum. Eu acho que quem faz a coisa errada, como você falou, né? Eu estou lembrando aqui das palestras do Cortella, que é um filósofo famoso aí, vocês devem acompanhar. Ele fala assim que a ocasião não faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão, né? Então, assim, na verdade, quem é desonesto vai ser no meio físico, vai ser no meio digital. Eu não acho que essa é uma objeção válida, não. Pelo contrário, acho que no fundo, acho que às vezes há uma certa resistência, né? Não sei se você sente isso, né? Nós do direito somos mais conservadores. No juizado é menos, é menor isso, né? Mas nós somos mais conservadores e às vezes há uma resistência mental mesmo, um obstáculo psicológico, né? De aderir a essas novas tecnologias. E aí uma outra questão que eu te coloco é a seguinte: você acha que toda essa tecnologia que a gente absorveu e que a gente está se virando aí para fazer a justiça continuar funcionando, elas vieram para ficar, por exemplo, a audiência online, mas não exclusivamente, né? Vieram para ficar ou você acha que passada a pandemia nós vamos regredir para um estado de coisas como era, enfim, para uma coisa mais conservadora? Eu imagino que talvez em algumas instâncias se retome o presencial como regra. Talvez nos tribunais superiores, não sei. Né? Não tenho esse contato interno assim para fazer essa avaliação, mas eu imagino que talvez lá nós ainda mantenhamos isso como regra. Nos fóruns, eu acho já que talvez a regra permaneça essa, mas o mais comum talvez sejam audiências híbridas e não as 100% digitais ou as 100% presenciais como eram antes, né? Em que você tenha lá uma testemunha de fora que você está ouvindo, por exemplo, e não usar mais precatória, né? Que era um ponto que nós podíamos trabalhar. Eu marquei aqui para a gente conversar também, que é um ponto super interessante, precatório e rogatório. Isso. E mesmo assim com a parte ausente, né? Nós temos, principalmente no juizado, em que nós prezamos pela presença pessoal do autor,
aquele que é empreendedor, por exemplo, e é o único que está lá tocando a sua empresa, nós muitas vezes sentimos que ele tem que se deslocar até o local da audiência, até o fórum, é penoso, custoso, diminui a renda dele. Então, ele poder parar lá os seus 15, 20 minutos lá no seu local de trabalho, de lá mesmo, participar da audiência, tendo ali o seu advogado presente, eventualmente, ou o advogado do escritório dele também, de onde ele quiser estar. Eu acredito que vai ser uma regra para nós trabalharmos assim. Também acontece muito em razão do emprego, por exemplo, os motoristas e outros profissionais que viajam terem dificuldade, remarcar audiência meses depois, agora não mais, daí nesse modelo, né? Eu acho interessante, Wander, você tocar esse assunto, porque é o seguinte, por vezes eu escuto aí alguns comentários de que o raciocínio das audiências online seria um raciocínio meio elitista, né? E eu acho que o contrário, é absolutamente ao contrário. Eu acho que quanto mais humilde a pessoa mais dificuldade ela tem de se parar o que ela está fazendo e se deslocar para o fórum. E a nossa legislação, no caso mesmo da 9.099 ou do CPC, que é até mais recente, parte do pressuposto de que todo mundo trabalha com vínculo CLT, né? Que não pode ser descontado. E hoje em dia você tem muitas outras formas de trabalho, né? Que não estão abarcadas na lei. E como você falou, o sujeito é motorista de Uber, por exemplo. Como é que ele vai fazer? Se ele parar um dia, ele tem um decréscimo de renda considerável, né? É um problema para a pessoa. Mesmo uma pessoa de idade, né? Uma pessoa com dificuldade de locomoção, doente. Então, me parece que nesse ponto, as audiências online são até muito mais democráticas e muito mais sensíveis com essa questão das dificuldades, sejam econômicas, sociais, físicas, de doença, enfim. Né? Eu acho que isso reforçaria também. Eu me recordei agora de uma situação, ainda que não com relação à instrução propriamente, mas lá nos idos lá de 2006, lá no curso de multiplicadores de conciliação, que a Enfam, o CNJ fizeram lá no CJF, lá em Brasília, curso que de vez em quando nós voltamos, ele está lá no YouTube. O que é que nós sentimos, o que trabalhávamos lá naquela oportunidade, o que os nossos instrutores diziam lá sobre você buscar que a pessoa possa estar presente na audiência, mas uma das coisas que é eficiente com relação à conciliação, à mediação do conflito, é a pessoa se sentir bem quando ela está ali. Então, nós discutimos, estudamos e tentamos criar ambientes adequados para as pessoas estarem em conciliação, menos tensas, por exemplo. Só que o ambiente forense é essencialmente adversarial, né? As pessoas ficam tensas, preocupadas quando estão no fórum. E agora, elas podendo fazer audiência da própria casa, talvez isso seja um fator bastante importante para ela se sentir melhor, inclusive mais tranquila de estar em audiência, estando na sua própria casa, né? Sim, mais tranquila para termos de conciliação e também, em alguns casos, se sentir até mais segura para poder prestar um depoimento isento, um depoimento que não tenha nenhum tipo de pressão, de ameaça, né? Sim. E é interessante. E voltando para a questão das cartas, as cartas para tomadas de depoimento precatória, rogatória, você acha que acabaram ou que tendem a acabar no futuro próximo, André, ou não? Olha, nós vínhamos já num movimento de instalação de salas passivas nos fóruns, chamadas assim, então, para que nós pudéssemos ouvir as testemunhas que estavam em outras comarcas. Testemunhas que estavam... O cachorro tá bravo? Tá bravo? Tá participando aqui da decisão. Acho que ele não tomou chimarrão hoje. Não, ele não se acalmou ainda. Daqui a pouco já se acalma. Tudo bem. Olha só, nós vínhamos tentando ouvir as testemunhas já por salas passivas, né? Então isso já estava acontecendo. Agora nós estamos ouvindo a diferença só é que a testemunha está na nossa própria comarca. Né? E a precatória, dessa forma, ela já vinha aos poucos morrendo, eu diria. Agora ela está ainda mais, talvez, fadada a desaparecer.
tem uma coisa que é de um valor inestimável, nós comentávamos outro dia com alguns colegas de juizado. Agora você que foi recentemente, ou foi hoje, né, promovido por um juizado criminal, né, renovando isso, parabéns agora aqui na frente do pessoal. Obrigado. Nós vai ter que, com frequência, ouvir agentes, por exemplo, policiais e policiais civis, militares, rodoviários, enfim. O que é que nós estamos vendo antes? Aqui, pelo menos, ou em alguns locais que eu trabalhei, acontecia isso. Você precisava ou tirar o policial de serviço naquele dia para colocar ele à disposição do fórum. Dependendo a frequência com que isso acontece, afeta a escala de trabalho grandemente, né, com relação a isso. E aí o número de policiais disponíveis diminui consideravelmente para fazer o trabalho de rua. E nós ainda temos uma característica aqui, que as cidades do interior, eu não sei, aí provavelmente devem ter também, que nós exportamos nossos policiais no verão para ajudar no litoral. E aí depois vem aquela enxurrada de carta precatória para ouvir esses policiais nos processos, que também acaba afetando o andamento das varas, enfim. O que é que acontece agora? Agora nós podemos ouvir, e já tivemos situação assim, em que nós ouvimos o policial de dentro da viatura dele. Ele simplesmente parou a viatura em algum lugar e prestou o depoimento e seguiu o trabalho. E isso aconteceu já também em guaritas de Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Você ouviu o policial rodoviário sem fazer ele se deslocar lá na comarca onde ele estava, até o fórum para ser ouvido, também com prejuízo à fiscalização ao trabalho dele. Esse devolver todos esses policiais ao dia a dia deles, sem atrapalhar o serviço deles, para eles prestarem um depoimento ali de 15, 20 minutos, isso me parece que tem um efeito econômico e de segurança muito grande. Isso sem contar a questão do transporte de presos, né? Que no juizado não tem tanto, mas para outras esferas da justiça é um assunto complicadíssimo, né? Em termos de gasto, risco, né? Dos próprios policiais e também da população. Então é uma coisa considerável. E nesse caso dos policiais, até me lembrei de alguns casos aí da minha carreira. Normalmente os policiais não são presenciais, né? Eles não viram o fato, porque eles chegam para fazer a ocorrência depois, né? Infelizmente, muitos advogados acabam arrolando, às vezes até porque não tem outra pessoa para arrolar, né? Mas eu vejo que costuma ser... além de todo esse problema do trabalho, de parar o que está fazendo, das dificuldades, não costuma ser um depoimento frutífero, né, André? Mas podendo ser tomado à distância, melhor ainda, né? Melhor ainda. Isso vai contribuir bastante, né? Com a atividade de segurança pública. Então, eu diria que é um prejuízo muito menor, né, para o trabalho. Sim. E aquela sensação que talvez algumas pessoas tenham ainda, de que se eu tiver cara a cara ali com a testemunha, eu consigo captar melhor o sentimento dela, tal, se ela não está nervosa. Isso daí parece que é ligado àquela época em que a TV tinha chuvisco, né? Porque agora dá para ver completamente a tua expressão facial aqui, por exemplo, na telinha do celular. Imagina a tela grande lá na sala de audiência. Tem um desembargador aqui em São Paulo que fala que é a síndrome da Maria Bethânia, viu? Que tem que ver olhos nos olhos, cara, tem uma música, né? Mas isso daí é reminiscência, né? É uma coisa que é muito mais de saudosismo, conservadorismo, do que realmente de haver algum tipo de prejuízo, né? Nós tivemos aqui, a desembargadora Janice vai lembrar, nós tivemos um desembargador que já é aposentado, e logo que eu entrei na magistratura, ele era o corregedor-geral e contou que quando ele trabalhava já na justiça, quando chegou a primeira máquina de escrever no judiciário. E quando chegou essa máquina de escrever, as pessoas se olharam e disseram assim: quem que vai cumprir a sentença de um juiz datilografada, que não seja feito com a caligrafia dele? Quem que vai dar credibilidade para uma coisa assim, sabe? E, na verdade, é o mesmo pensamento, só que com outros fatores, né, que nós vemos hoje. Sim, sem dúvida. Muda o cenário, mas a peça é a mesma. Tá bom, André. E você também tinha separado, a gente tinha comentado a questão das perícias, né? Como é que vocês estão enfrentando essa questão da perícia informal? A sua vara é só civil ou tem direito público também? Tem fazenda? Como é que Não, é é só legislativo aqui. E a fazenda, quem faz?
o juizado fazendário, ele é anexo da vara da fazenda mesmo, das duas varas de fazenda. Que aí Então, tem, o Chapecó e tem. aí temos 2 juizados cíveis. Uhum, O fazendário é junto com as 2 varas de fazenda. E o uhum. juizado especial criminal é uma unidade também que é anexa à Maria da Penha, o juizado de violência doméstica, né? Tá, faz junto. Que, aliás, é uma pena, né, que não tenha permitido a aplicação da 9.099 também na Maria da Penha, né? Teria sido, acho, muito mais produtivo. Mas, enfim, não é o tema da nossa conversa. E a perícia, voltando, o que vocês estão entendendo aí? Alguma novidade? Então, veja só, nós temos, como regra geral mesmo, aplicar aquele paradigma do STF de não cabimento de perícia como o limite, né, da atuação do juizado especial. Naquele julgado deles com relação a empresas de tabaco, quando o pessoal estava litigando, pedindo dano moral por câncer no pulmão em decorrência de tabagismo, né? E aí, aquela vez, então, eles decidiram que o cabimento da perícia formal afastava a competência do juizado e passamos a ter aquilo como um paradigma, vamos dizer assim, da complexidade de prova. Só que nós temos, sim, perícias, quando elas são realmente necessárias ou eficientes ou economicamente viáveis, vamos dizer assim, também. São várias análises que nós temos que fazer, que podem até acontecer no juizado, mas como exames técnicos simples, né? Um exemplo disso são os laudos que as assistências técnicas autorizadas fazem dos produtos. Quando você tem lá um consumidor litigando com um fabricante e uma assistência técnica autorizada do fabricante detecta o problema, você dizer que precisa uma perícia formal para aquilo ali é normalmente dispensável. Se você, vamos dizer assim, está apegado àquela ideia mas isso é uma prova unilateral, você pode chamar o técnico que assinou o laudo como testemunha para ser ouvido no momento da instrução processual. E pode transformar aquela prova que era unilateral em uma prova sob contraditório. Fazendo as questões, dependendo do que você precisa demonstrar de defeito num produto, é possível fazer ele em cima da mesa na sala de audiência, né? Ou agora até pelo meio virtual também. Essa boa vontade em produzir essa prova dessa forma é que às vezes não aparece tanto assim. As pessoas se apegam àquela ideia, não, eu quero uma perícia formal e daí por isso eu quero sair do juizado. Mas pode no juizado produzir a prova adequada para isso sem sair do juizado, né? E às vezes isso acaba não acontecendo. Uma coisa que tem uma certa divergência é com relação à perícia grafotécnica ou exame grafotécnico, né? No exame grafotécnico, que é simplificado, não tem todo aquele ritual, assistente técnico, quesitos e tal. Nesse exame simplificado, você pode ter ali a coleta de material antes do dia marcado para instrução e pode ouvir o perito, o grafotécnico, durante a audiência também, se for o caso, né? A única dificuldade é ter que pagar por essa perícia. Como o processo legalmente não previu despesas, quem pretende essa perícia, de fato, precisa arcar com ela, até porque não existe essa expertise de graça disponível, né, para ser colocada no processo. Eu acredito que vocês aí também não tenham, né? O maior problema aqui é o custeio. Eu acho que os dois problemas da perícia no juizado é a questão, primeiro, da morosidade, que em alguns casos eu concordo com você, eu acho que dá para contornar. Perícias mais simples, com um pouco de boa vontade, você poderia contornar. Mas, de qualquer forma, a questão do custeio é muito complicado de contornar. A questão do custeio, a gente tem dificuldade até nas varas cíveis comuns, né, quando é beneficiário da assistência judiciária, porque aqui no nosso estado as verbas destinadas para isso são verbas muito pífias, muito pequenas, e na maior parte dos casos os peritos acabam não se interessando. A gente acaba fazendo um bem bolado, assim, do perito pegar alguns casos de assistência judiciária e depois, quando tiver um privado, assim, com custeio particular, ele acaba compensando uma coisa na outra. O que não é um cenário ideal, né? É um arranjo que a gente tenta fazer. Mas eu vejo esse problema. Agora, eu acho que a questão fica até mais apimentada, André, na questão do juizado da Fazenda, né? Porque, veja, a competência no juizado da Fazenda é absoluta, né?
Se ela é absoluta, a gente poderia afastar o juizado da fazenda pela questão da perícia? Por exemplo, no juizado especial federal, não, né? A questão da complexidade da prova não afasta o juizado, tem enunciado deles lá, né? Agora, parece que aqui tem se prevalecido o entendimento de que não, que acaba afastando também, mesmo sendo uma competência absoluta. Vocês têm algum posicionamento em Santa Catarina sobre isso, não? Veja, essa questão eu creio que ela está ligada, José Fernando, ao princípio da simplicidade, tá? Que nós temos no juizado. Muitas vezes parece que, até por esse nosso histórico formalista, nós sempre pensamos assim, não, eu preciso ir na melhor prova possível, eu preciso ir numa perícia formal. Quando, na verdade, um exame técnico simplificado resolveria o problema. Quando nós lembramos que, além da simplicidade, deve nos informar no juizado a economicidade também, e nós temos que lembrar que é um procedimento que é 100% subsidiado pelo contribuinte. Não há o pagamento, como regra geral, de custos processuais. Então, todas as pessoas todos os contribuintes estão pagando por aquele litígio ali. É 100% dinheiro público. Então, sempre que nós nos deparamos com essa situação, até na qualidade de cogestores de recursos públicos, nós precisamos tentar encontrar uma resposta que deixe as coisas mais simples, mas que ela eficiente, não deixe de ser eficiente, mas tenha que ser simples. E entre duas respostas, aquela que gerar menos custo ao erário vai ser a mais adequada. Aí, se você se colocar nessa situação, eu vou precisar efetivamente de uma perícia aqui, como nesse caso do juizado federal que mencionasse, ou da Fazenda Pública, e fazer essa perícia ali torna mais econômico ao erário do que tudo isso ser levado a uma vara de fazenda comum, aí talvez seja mais adequado manter ali mesmo o procedimento. E não só para o Estado, mas também para as próprias partes, né, André? Porque, veja, o CPC de 2015, ele foi muito rigoroso com a questão da sucumbência, né? Ele é excessivamente rigoroso. Principalmente a questão dos honorários, nada contra, é a contraprestação do advogado, mas, assim, ele é extremamente rigoroso. E o STJ tem dado uma interpretação bem gramatical nesse quesito, né? Recentemente eu vi um julgado que era uma extinção de recuperação judicial sem resolução do mérito, bem prematura, bem no começo, e os honorários foram fixados em porcentagem do valor da causa, viu? Foram, acho que 5 milhões de reais, se não me engano. O que fez o juiz, o tribunal de origem, arbitrou por equidade, o STJ reformou, viu? Para arbitrar por porcentagem. Então, assim, veja que hoje o juizado passou a ser uma opção cada vez mais interessante em termos estratégicos, né? Dessa questão da sucumbência do processo, né? Nesse sentido aí também, então não só para o Estado, mas para as próprias partes também, o juizado pode ser mais interessante, né? Sim. Nós temos aquela possível alteração legislativa que me parece que foi referida em algum dos últimos tonagens, não nesse último agora, ou se foi referida novamente, esse último eu não acompanhei, no sentido de que o valor da alçada subiria de 40 a 60 salários, só que só até 20 não haveria sucumbência e honorários sucumbência e custos, isenção de custos. Um dos projetos de lei, né, que está em andamento, até o Ricardo Quimente, que acompanha bastante essa área. Eu lembro dele falando. Ele me mandou recentemente, eu li esse projeto. É um projeto interessante, viu? É um projeto interessante. E eu sempre fui a favor de ter custas no juizado. Eu acho que deveria ter custas econômicas, mais baratas. Mas o fato de não ter custas, eu acho que às vezes acaba, sob o pretexto de garantir mais acesso, acaba banalizando um pouco a justiça. Eu acho que o fato do sujeito pagar um pouquinho de custo, mesmo que seja pouco, dá mais seriedade ao processo, sim. Então, acho que poderia mesmo em algum momento ser repensado isso, viu? Agora, e outras provas, além das audiências, das perícias, você vê mais alguma coisa que se desenvolveu nesse período aí de pandemia?
Olha, tem algo que nós costumávamos fazer até por meio dos juízes leigos e que agora não está acontecendo, né? Mas eu creio que daqui a pouco já vai ter alguma coisa novamente. A inspeção judicial mesmo, né? A Uhum. inspeção judicial feita pelo magistrado ou por alguém por ele indicado, que normalmente hoje em dia seria o juiz leigo. O auto de constatação, então, que seria daí descritivo por oficial de justiça, né? A diferença daí seria a possibilidade de fazer juízo de valor a respeito, né? Na inspeção você tem a formação de um convencimento e no auto de constatação você tem apenas a descrição do fato, né? Mas para essa forma de agir hoje, essa prova, eu acredito que muitas vezes acaba tornando dispensável uma perícia complexa. Você suspender ali o momento da instrução e as pessoas se deslocarem até o local, olharem para o objeto do problema e fazerem ali o seu juízo de valor ou a constatação, aí você depois retornar, se for o caso, para a audiência ou já remeter para a sentença, isso é algo que muitas vezes vai nos economizar a necessidade de uma perícia que daí poderia eventualmente deslocar o feito por uma vara comum. Né? Um exemplo que nós tivemos já uma, duas ou três vezes aí são os pisos antiderrapantes em volta de piscina, né? E aí você tem lá o fabricante dizendo não é antiderrapante, precisa perícia para dizer que não é. Mas as pessoas indo lá, né, se deslocando e mostrando, vendo ali na prática, você já consegue formar um convencimento qualificado, eficiente, né? Então, esse tipo de diligência que agora está um pouquinho prejudicado, né, em termos, né, você vai conseguir daqui a pouco, claro que observado o distanciamento social, não haver aglomeração, tal, isso é algo que até dá para se trabalhar mesmo num momento de quarentena não muito severa, né? Eu estava dando risada aqui por dentro, que eu fiquei me imaginando fazendo essa inspeção aí, levando um escorregão à beira da piscina, né, André? Não ia ficar legal isso aí, não. Sim, Mas você nós sabe... costumamos dizer que os advogados devem levar os seus estagiários nessa diligência, né? Isso, E ótimo. aí eles testam, então, com os seus estagiários o piso molhado, né? Para garantir a segurança dos profissionais, né? Complicado isso aí. Mas olha, você sabe que nesse aspecto aí que você falou, eu até me lembrei de um processo que eu sentenciei recentemente e que eu usei tecnologia para isso, viu, André, também. Eu usei lá o Google Earth para ver uma Uhum. construção. Era uma alegação de invasão de terreno, onde houve uma construção de um predinho, inclusive, né? E havia essa dúvida de como que estava a construção, em que pé que estava, se já tinha acabado ou não. Eu entrei pelo Google e acessei e vi tudo perfeitamente, a construção, aonde era, a fachada, a rua, a parte de trás, testada, em que estágio que estava da obra, já tinha terminado. Então, assim, eu, em outros tempos, faria uma constatação por oficial de justiça. Eu não iria, porque, assim, eu não sei, eu acho que essa coisa do juiz ficar indo muito atrás das coisas, eu não me vejo muito nessa situação. Claro que, assim, já fiz casos excepcionais, mas eu acho que a gente tem os oficiais, tem um aparato para fazer isso, para não se colocar em risco desnecessário, né? Mas a tecnologia hoje, ela resolve muita coisa, né? Então, eu fiz lá uma consulta de 5, 10, sei lá, 15 minutos que eu perdi ali no computador e já resolvi a questão e sentenciei. Então, acho que até nesse aspecto aí a gente vai poder também usar mais esses meios tecnológicos, você não acha? Sim, tem o nosso colega lá do TRT de Minas, lá agora é aposentado já, o Pepe Chaves, né? Eu Uhum. lembro de um curso da MB, da Escola Nacional da Magistratura, ele falava que antes nós tínhamos lá os autos no cartório fechados na pasta, né? E aí as coisas tinham que estar dentro dos autos para estar no mundo, né? Como dizia aquele jargão. E agora há uma interconexão dos autos com o mundo, né? Ele faz parte dos autos aquilo que está no mundo aberto para se ver, né? E aí um dos elementos é esse, você poder se deslocar, você pode pelo Street View, por exemplo, passar na frente do local, ver a rua com as partes lá no momento da audiência, passar pela rua para ver pelos lados o local em que a testemunha diz que estava parada e viu o acidente, para ver se o ângulo de onde ela estava realmente
adequado para a visão que ela está dizendo que tinha. Então, esse tipo de situação já contribui muito mais com a efetividade do conhecimento que você faz no processo, né? Lançando mão das informações que estão disponíveis, no caso, não investigando, né? Porque eu sempre gosto de reforçar que nós não investigamos no processo, né? Não faz parte do processo civil, no juizado civil, você investigar as coisas para as partes, mas sim no sentido de conhecer, no sentido do conhecimento daquilo que foi colocado, né? A respeito do processo. Esse é um tema fascinante do processo civil, né? O poder instrutório do juiz tem uma série de obras interessantes, né? Tem um livro muito famoso aqui do professor Bedak, de São Paulo, sobre isso. Mas interessante, né, André? E das provas, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Não sei se você teria mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de abordar em relação a provas. Com relação à prova, só eu diria assim, nós temos aí as atas notariais que estão vindo com mais frequência ultimamente, né? É mesmo, você colocou muitas vezes elas trazendo daí informações que foram coletadas em aparelhos de telefonia móvel ou em computadores, enfim, a partir de atas notariais. E também é bastante comum hoje, sem esse cuidado de ata notarial, aparecendo os prints de tela, né? Já os bancos vinham fazendo print de tela fazia um bom tempo já, né? Nos processos. Sim. E agora nós temos as pessoas físicas fazendo print de conversa, por exemplo, para provar contrato. Isso já é bastante comum. E para mostrar que a pessoa concordou com aquela cláusula contratual, ou concordou com aquele preço, ou com o serviço. E isso tem sido uma constante também nos processos, de vir esse tipo de prova para o processo. Tá? E a credibilidade, a aceitação dessa prova também é algo que está em construção, né? A gente tem aquela jurisprudência que fala sobre a contestação de conteúdo ou só de forma, né? Que nos ajuda um pouco, mas é algo ainda a se trabalhar, né? Algo ainda a se trabalhar, essa credibilidade. Mas eu acho que pode ser muito utilizado, sim, porque, na verdade, a ata notarial não é um negócio novo, né? É um negócio mais ou menos antigo, mas que foi previsto como prova típica no CPC de 2015, né? Por isso que acaba sendo mais lembrado hoje em dia. O grande obstáculo da ata notarial, com todo respeito aos amigos aí do extrajudicial, tenho vários amigos nessa área, é o custo. O custo ainda é um custo que eu considero elevado, principalmente para quem, por exemplo, vai entrar no juizado porque não tem condições de pagar 1% de custas. Eu, um tempo atrás, tive um problema aqui em casa. Até o cachorro estava latindo, eu lembrei disso. Eu tive um problema com a minha vizinha de latido de cachorro. E eu liguei para uma amiga que trabalha no tabelionato aqui e falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma ata notarial aqui da situação para fazer uma prova pré-constituída, né, para eu levar para o juizado. Ela falou, não, tá bom, com o maior prazer, vamos agendar. Eu falei, mas só para perguntar, quanto custa? Na hora que ela me falou o valor, eu falei, inviável, porque assim, se for fazer isso, eu prefiro levar uma testemunha, né? Porque é um custo que não faz sentido. Então, eu acho que o grande obstáculo da ata notarial, que eu vejo, é a questão do custo. Porque é uma prova fantástica, uma prova direta, uma prova muito boa. Mas tem esse problema. Um outro caso que eu lembrei aqui, você sabe que tem alguns países, principalmente, né, eu sei disso que alguns lugares da China, não sei se é na China toda, mas os motoristas são obrigados a gravar o tempo todo que o carro está em movimento, tem que gravar. E até eles já colocam esse acessório no carro, né? Eu tive um caso um tempo atrás aqui no juizado, na época que eu estava no primeiro grau, e a discussão era uma fechada de ônibus, né? Que fechou o carro do chinês e ele foi lá na audiência e ele levou a gravação. E eu falei, mas por que o senhor grava tudo isso? Ele falou, não, porque no meu país, lá na minha cidade, sei lá qual, é obrigatório, se você é parado pelo policial e não tem a filmadora funcionando no carro, você toma uma multa grave lá, né? E eu achei fantástico, porque eu vi exatamente o momento do acidente, vi a fechada, no fim até dispensei as testemunhas, porque eu falei, totalmente impertinente, desnecessário ouvir testemunhas, né? Você tem uma prova direta ali do fato.
Então, essa é uma ideia interessante que a gente poderia ter, né, no Brasil, aí, talvez uma alteração no Código de Trânsito para colocar esse acessório aí, não sei, para pensar, né? Tem um custo e Nós tal, temos mas... aqui um comecinho disso, não nos carros, no caso, mas o nosso Tribunal de Justiça, conjuntamente com o Poder Executivo aqui do Estado, e o pessoal da segurança, está colocando câmeras nos policiais, né? Então, passou já uma Isso é boa muito parte legal também. a ter a câmera aqui na A GoPro, atuação. né? Então, isso já pode nos dar imagens, por exemplo, de um atendimento de um acidente de trânsito, né? Olhando para o cível, né? Agora, né? Do local, enfim. Essa possibilidade a gente já passa a ter, né? O acesso também, em algumas situações que a parte quer demonstrar alguma coisa ou como foi o acidente, não tem ainda essa câmera no carro, mas você sabe que ali naquele posto de gasolina tem câmera de segurança, por exemplo, que fica ali do lado. Você ter acesso ao conteúdo daquela câmera de segurança como prova para o seu processo, isso já começa a aparecer também, né? Isso também é uma possibilidade. E nessa linha dos depoimentos, o que eu ainda faria assim um parênteses aí para reflexão, nós passamos a usar agora que, por causa das audiências virtuais, começamos a passar um vídeo ou passar o link de um vídeo no YouTube do nosso colega lá da Bahia, o André Goma, né? E nesse vídeo ele explica para as pessoas com toda a propriedade que é da oratória dele, e tranquiliza e prepara para a audiência de conciliação. E nesse vídeo ele fala que se precisar produzir prova depois e tal, que as partes podem coletar essa oitiva e entregar pronta para o magistrado. Isso me parece que é sim uma ideia que nós precisamos trabalhar, e talvez seja o momento esse agora que nós estamos em quarentena também. Quando nós partimos aí do princípio de que o juiz deve interferir cada vez menos nas oitivas ou na produção da prova, e que ele passa a ser quase que uma figura decorativa no momento da audiência, porque a atitude que você espera dele naquele momento ali é nenhuma, né? No crime você praticamente anula o processo, dependendo do que você pergunta. No cível você perguntava menos do que no crime, então hoje praticamente seria nula a participação. Se nós considerarmos isso, é de se incentivar que os advogados de ambos os lados, e aí nesse caso é importante que tenha advogado em ambos os lados, eles coletem a oitiva da testemunha eles mesmos no escritório de um deles ou dos dois, ou em algum local na OAB, por exemplo, que eles queiram se reunir, coletem o depoimento das testemunhas e entreguem ele pronto nos autos para que seja assistido e valorado por quem vai julgar, né? Isso é claro que não se aplicaria a todas as competências, mas no juizado civil, quando você está trabalhando direitos patrimoniais disponíveis de maiores e capazes, né? E dentro do princípio da economicidade, da simplicidade, eu acredito que nós podíamos evoluir para isso, da entrega dos depoimentos prontos já, que tenham sido coletados sob contraditório na presença dos advogados, né? É interessante isso, né? Uma prova extrajudicial, né? Que eu acho que o que eu não entendi muito bem do raciocínio é porque eu acho que vocês têm juiz leigo aí, é isso, né? Temos juízes leigos aqui. E eles fazem a instrução. Ainda voluntário. Isso. Tá. E eles que fazem a instrução? Sim. Tá. Eles fazem instrução, inclusive, nas precatórias que vêm para oitivas, por exemplo, também são eles que fazem essa coleta de prova, né? Entendi. Então, realmente, o juiz togado acaba ficando distanciado da prova. Entendi o que você quis dizer. Talvez para nós fique um pouco distante, porque aqui não passou a questão do juiz leigo do Tribunal Barroso. Mas muito bem, André, eu acho que já está chegando a nossa hora de ir encerrando o encontro. Para mim foi um prazer estar aqui, tanto pela qualidade aí do debatedor, que me engrandeceu, me acrescentou uma série de conhecimentos, e também pela amizade que a gente pôde compartilhar. Agradecer novamente a oportunidade da presidente da FONAD, Janice, os demais colegas da diretoria que me convidaram, né, para estar aqui hoje. Agradecer a todos que participaram, que assistiram, espero que tenham gostado,
e que a gente possa se reencontrar em breve para tratar de outro assunto, de outro tema também relevante. Obrigado, André. Eu agradeço também, agradeço a oportunidade da nossa presidente Janice. Estamos sempre à disposição e fiquei muito contente em dividir esse espaço com o colega aí, e esperamos aí que não só nos vejamos nos próximos aí, eventos, mas também que continuemos essa amizade e troca de ideias aí que tem sido muito boa nos últimos dias aí. Legal, bacana. Obrigado, André. Boa noite, então. Obrigado, boa noite para todos. Valeu.